Boa tarde, boa noite. O Instagram está avisando que nós estamos em direta. Ah, Daniela já está aqui. Angélica, bem-vinda, minha querida. Olá, boa noite a todos que estão entrando. Bom domingo também. Já vou chamar a Daniela que está aqui. Doutora Daniela. Marília, Fátima. Boa tarde a todas do Brasil. Boa noite. Que alegria. Oiê! Boa noite, boa Boa tarde. tarde daqui, né? Boa tarde. Tá frio aí já? Está frio. Chegou já o nosso inverno praticamente. Aqui tá friozinho. Aqui tá calor. Aqui tá friozinho, foi péssimo. Aqui tá calor. Bem calorzinho já. Já tá do jeito que a gente já tá acostumando. Já, que maravilha. Bem-vinda, doutora Nela. Muito Obrigada, meu amor. obrigada por você ter aceito esse convite tão, assim, né, de domingo, ter disponibilizado Ah, seu tempo para nos ensinar. eu adoro. Se é pra gente falar de saúde, se é pra gente falar de qualidade de vida, tô dentro. Eu Isso participo. mesmo. Bora lá. Bora Muito lá, isso obrigada, viu, meu mesmo. amor? Obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui conosco. Quero saudar os teus amigos que estão entrando aqui, as minhas amigas. Então, se você quiser se apresentar um pouquinho para a gente, até mesmo para as pessoas entenderem do que a gente vai falar, o que isso está na nossa vida desde sempre, que a gente atropelou, deixou de lado, achou que outras coisas eram melhores, É. e no fim, né, esse original que é sempre a melhor opção para a gente, né? É. Bom, então vou me apresentar e aí acho que fica mais fácil para todo mundo saber o que eu estou fazendo aqui, né? Então vamos lá. Eu sou a Daniela, eu sou de formação dentista, mas eu não atuo mais na área. Eu sou homeopata há 25 anos já, vou fazer 25 anos como homeopata, e eu sou dentista há 26. Então foi bem pertinho da fase que eu me formei, eu fui fazer homeopatia, né? E hoje eu trabalho numa linha que chama Human Chemistry, que o pessoal conhece como HDT, ou bem popular mesmo, o pessoal conhece como homeopatia detox, né? Que o pessoal confunde muito com chá detox, com alimentação detox, e não é bem isso, né? Mas eu trabalho hoje com isso, com os detox homeopáticos, né? São ferramentas dentro do tratamento homeopático que eu uso. E eu tenho notado dos meus pacientes que eles vêm querendo fazer um detox, mas eles não entenderam a mudança de atitude. Porque assim, você quer limpar, mas você fica no esquema enxugando gelo, né? Então, para mim, como profissional, eu acabo eu fico numa sinuca de bico, porque eu preciso dos 50%, ou na verdade eu acho que é mais do paciente, é 80% do paciente, e eu preciso trabalhar nesses meus 20%. Por que eu falo que é 80%? Porque a mudança de comportamento, as mudanças do paciente em si, elas são uma grande movimentação para a saúde. E eu noto hoje em dia, vou explicar por que eu cheguei aqui, né? E eu noto hoje em dia que as pessoas estão cegas. Eu vou colocar bem assim, vou ser bem dura. Elas estão cegas e estão enredadas por uma visão de mídia. Essa é a realidade que eu vejo. Eu não acho que muitas das coisas que a gente usa sejam ruins, mas o excesso delas são. E a falta de noção de opção, porque as pessoas não conseguem ver uma opção. E a partir daí, que foi, acho que como você chegou, que você teve a ideia de fazer a live comigo, Lilian, foi que eu comecei a postar no meu Insta sobre os produtos que a gente tem em casa, né? E que podem fazer mal. E eu tô impressionada, porque muitas pessoas me chamam no direct contando que não tinham a menor noção que isso podia fazer mal. Né? Mas eu estava vendo isso na minha clínica já, com os meus pacientes, que eu falava assim, não, isso não usa isso não, que isso faz mal. Ué, mas
todo mundo sempre usou, eu cresci usando isso. Eu falei assim, então, por isso que o seu exame está apontando isso. Nossa, eu não sabia. E aí eu tenho que promover também essa mudança de costumes. Eu vou colocar costumes, não só comportamento, tá? E é isso. Então eu venho com a homeopatia, trabalhando essa parte mais vibracional também, que a gente trabalha com trauma. No caso, na linha que eu trabalho, eu consigo limpar o organismo de toxinas que estão arraigadas e que muitas vezes a medicina tradicional não consegue, por mais que ela tenha opção, mas a medicina tradicional não consegue, e com a homeopatia eu consigo. Só que o meu estímulo, eu sinto que é um chamado meu também, além da homeopatia, chamar as pessoas para descobrirem realmente de novo o que é saúde, o que a natureza pode te dar, o que você pode usar de mais simples para se tratar. Né? Que você não precisa depender o tempo todo de uma farmácia, você não precisa depender o tempo todo de um mercado. Né? Então as pessoas precisam ter essa noção e me assusta muito como as pessoas estão desconectadas. E isso tudo tem muito a ver com o que já dizia Santa Hildegarda, porque ela fala justamente dos 4 elementos. Sim. A gente, sem os 4 elementos que a gente está transgredindo mesmo o utilizo, né, de estar tendo contato com as coisas naturais mesmo para a limpeza de casa, em vez de usar um produto X, Y, que tem no rótulo uma coisa que a gente não consegue nem entender o nome da palavra que pode ser aquilo ali, contato Exato. Com as mãos, lavar o rosto, um produto muito pesado, e tem tantas opções, até mesmo de um chá, de uma água com a planta dentro, um vinagre, né? Isso aí você pode depois deixar esses posts que você está deixando ali na tua página, maravilhoso. Eu estou postando aos pouquinhos para as pessoas irem absorvendo, porque foi impressionante, né? Foi impressionante, porque eu achei que eu podia ser mais rápida, e eu falei, eu não posso, as pessoas precisam de tempo, né? Mas é exatamente isso. Eu sou super pró Santa Hildegarda. A gente tem que lembrar que tudo que a gente usa aqui no macro, no microcosmo é igual. Então tudo vai ser influenciado, né? Então aqui fora, a gente, né? A gente grande vai influenciar nas gentes pequenas dentro do nosso corpo. E assim, a gente tem que pensar no universo. Do jeito que tá, o universo também vai influenciar a gente. Então a gente precisa entender que tudo é uma corrente, que nós estamos interligados, né? Todos somos filhos de Deus, né? Então estamos todos interligados por alguma força muito maior do que a vã filosofia. A gente precisa ter entendimento disso, Sim. de que se eu não faço bem também, eu não vou refletir ali e todo mundo vai se influenciar. Mas pensando só no macrocosmo e microcosmo meu, a gente tem que pensar, o que eu uso aqui fora na minha pele, no meu cabelo, na minha casa, que seria o meu cosmo, né? Vai influenciar diretamente no meu intestino, vai influenciar diretamente no meu mental, vai influenciar em tudo, né? Então eu acho que se as pessoas conseguem iniciar com essa mentalidade de que tudo que a gente faz tem uma consequência, a gente já começa também a trabalhar a mentalidade, né? Do erro, do fazer o certo, uma mentalidade mais reta. E eu tento não, como homeopata, eu tento não colocar um processo, no caso, religioso. Eu tento não fazer isso, mas de tipo de entendimento de que tudo tem consequência. Não adianta você pode correr, mas vai ter consequência. Tudo vai bater na sua porta de alguma forma. E eu realmente acho isso. E são mínimos detalhes. Uma vez, o que foi? Uma paciente falou para mim assim: ai, doutor, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu falei: eita, sente. Ele sente, ele sabe. Ele sabe, mesmo que você não tenha a menor noção, ele sabe. Então, eu quero criar muito essa consciência, mas aos poucos eu vou ter que ir devagarzinho, explicando que primeiro isso aqui faz mal, faz muito mal, e aí depois a gente vai trabalhando a outra parte mais profunda, né?
E é Sim, isso. isso é impressionante porque algumas coisas, muitas vezes intuitivamente, a gente consegue e coloca na nossa vida. Eu, por exemplo, quando nasceu meu filho, eu notei que eu tinha que parar de entrar dentro de casa com o calçado que eu vinha da rua. E começamos a tirar o calçado em casa. Muitas vezes a gente não falava quando vinha hóspedes em casa, daí a gente, depois que saiu o hóspede, saía já limpar. Porque deu ver de um bebezinho, uma criança se arrastando pelo chão, pegando tudo aquilo que tem no corpo, né? E com esses calçados que a gente vai fora, então traz de tudo para dentro de casa. Daí dali a gente parou. E depois, aos poucos, eu fui avisando para os meus hóspedes: olha, eu tenho aqui chinelinhos para vocês, eu tenho esse coisa de colocar em cima do calçado para você ficar mais à vontade. E fui notando que várias pessoas também tinham esse hábito. Isso daí foi maravilhoso, essa primeira fase de não. E sem falar que facilita para a dona de casa. Muito, muito. Facilita para a dona de casa o trabalho também do dia a dia, porque aqui na Itália a gente não tem, de vez em quando eu chamo uma pessoa para me dar uma mão, mas a gente não tem muitas ajuda, né? Porque não é como no Brasil, a vida aqui é um pouco mais diferente, não tem essa disponibilidade no mercado. E aí, essa coisa ali eu fui cortando, e fui cortando algumas coisas também com relação a alimento, e foi entrando toda essa parte, daí comecei a estudar muito, né, porque o meu filho, a minha filha mais velha, tem 18 anos de diferença do pequeno, Daniela. Então, Nossa, assim, são bastante. dois filhos únicos, são dois filhos É. únicos, daí eu falei, vou ter que aprender tudo de novo, ser mãe novamente, porque E ele é um tinha menino, passado, uma menina e um menino. sim, Ah, então uma são dois menina filhos únicos mesmo. É, e são dois mesmo. filhos únicos. E aí foi que daí a gente começou nesse processo todo de aprender, entrar nessa coisa natural, até que chegou um momento que daí a gente encontrou Santo Ildegarda também, que era compatível com tudo aquilo que a gente estava entrando e buscando para a nossa vida, né? Essa questão mais do natural, dessa limpeza até mesmo eletrônica, que no começo eu achava que seria legal, nossa, a criança já cresce, já nasce sabendo negócio de computador, que eu fui ver, meu Deus, isso não pode, isso é muita sujeira, poluição, não é isso? É É. uma poluição que a gente está falando, de poluição, não é? E é uma coisa que agora a gente engole a seco, porque por mais que você queira desligar a sua casa, você vai ter que se afastar muito para conseguir não ser alcançado por essa radiação, né? Por essa energia. O Wi-Fi é uma coisa que, infelizmente, vai ter que engolir a seco. O que a gente pode fazer para melhorar, no caso do Wi-Fi, durante a noite principalmente, desligar o Wi-Fi, desliguem, né? Por favor. Evitem muitas coisas ligadas, porque elas têm uma emissão terrível de radiação, e isso influencia diretamente na nossa pineal. Então é uma coisa que eu falo mesmo, e eu tenho um filho TEA, né? Eu tenho um filho autista, e a gente sabe que televisão e ficar muito, muito em televisão é muito difícil, né? É muito difícil para a criança. E eu vou ser bem sincera, eu tenho uma dificuldade tremenda de tirar o celular dele, porque ele tem uma atração. Os autistas têm uma atração, acho que maior do que os típicos, tá? Mas é uma coisa terrível, porque assim, aqui a gente tem que não, 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 a gente tem que ter umas 500 mãos para dizer não, até a hora que ele aceita. Mas existe uma insistência, né? Existe uma coisa que e se ele fica mais tempo, passa um pouquinho do tempo permitido, é pior. Então é uma coisa que eu aconselho todo mundo. Já faz parte de uma limpeza que ninguém enxerga, né? É Uhum. como o sapato, né? Ninguém enxerga, entre aspas, a dona de casa enxerga porque acha, poxa, tá sujo, né? Mas ninguém enxerga de uma forma muito clara, de tipo, olha a quantidade de coisa que você está trazendo da rua, né? A gente Uhum. precisa entender que tem... eu estou em São Paulo, né? Então, aqui é poluição, tudo tem na rua que você anda, tudo, né? A gente tem que pensar também na parte de petróleo, piche, tudo isso. Tudo isso você traz da rua. Fora bactéria, bichos, né? Então, assim, eu realmente acho que esse tipo de costumes precisam começar. E sem muita neura. Eu gosto daquela coisa assim, vamos começar? Põe um E, sapatinho quando chega em casa, pega o sapatinho ou tem um lugarzinho para colocar o seu sapatinho sujo. Deixa ali. E entra em casa, ou arranja um chinelinho de porta,
ou entra descalço mesmo, tá tudo bem, é bom. Você também já dá uma diminuída no seu estresse, embora não seja um aterramento, mas pelo menos você já diminui seu estresse um pouquinho ali dentro de casa. Porque você ficar com um sapato também a frição do sapato, né, no chão, ela também vai causando um aumento dessa energia mais negativa. E aí o seu corpo vai ficando descompensado também dentro de casa. Um dos bons motivos, se não pela limpeza, vamos lá pelo motivo da energia ficar mais positiva, né? Então, seria uma ótima, assim. Eu aconselho até a andar descalço. Aqui em casa a gente anda muito descalço. É só o meu marido que tem o chinelinho dele. Ele gosta do chinelinho dele, é o chinelinho de casa. E aí ele usa, mas a gente normalmente anda, eu e o meu filho andamos muito descalço, a gente precisa. Meu marido é mais melancólico, né? E eu, meu filho, sanguíneo, então a gente precisa de mais. dar uma sossegada um pouquinho maior. Mas é uma das coisas que eu acho muito válida, é começar a realmente tirar o sapato quando entra em casa. Aqui eu tenho um consultório que é na minha casa, embora eu tenha só feito atendimento online, então fica muito diferente, né, a coisa. Mas quando eu tinha pacientes que entravam aqui no consultório, alguns pacientes, quando eu conseguia, alguns pacientes eu colocava uma sapatilhinha que aqui no Brasil chama Propé. Que ajuda pelo menos E aí, quando a pessoa sai, joga no lixinho da porta. E pronto, né? Essa daqui também tem. Eu acho que eu não tenho mais. É tipo uma touca de sapato. Touca de sapato, isso. Isso mesmo, né? E a gente usava muito isso. O que não é ruim, se você não quer tirar o sapato por algum motivo, se as pessoas vão visitar você. E é super baratinho de comprar. Então, é uma das coisas que eu acho legal. Sem neura, mas eu acho que vale a pena a gente começar a olhar para isso. Uhum. Com calma. E se a gente entrar agora na cozinha, Dani, que ali também é uma catástrofe, porque inicialmente a gente achou que tudo que era mais fácil era melhor e a gente foi comprar tudo quanto é plastiquinho que vendia nas lojinhas. Inclusive é mais barato, até mais acessível, então a gente mergulhou de cabeça nesses plásticos. Eu vi coisas que falavam mal daí da colher de pau, umas traduções italianas, eu falei, é mesmo, coisa muito antiga esse negócio, colher de pau, coisa de pau, de cortar, o cortador de... E fui me liberando de alguma dessas coisas, isso há anos atrás, né? Depois eu fui vendo, estudando, entendendo que esse negócio, esses plásticos todos aqui na minha casa, não dava certo, que daí eu comecei a eliminar aos poucos também, não é que a gente vai jogar todas as Tupperware fora de um momento para o outro. Mas foram muitos plásticos que entraram e esses plásticos todos trazem danos para a nossa saúde, né? Não? Péssimo, péssimo. Na verdade, tem muitos plásticos que hoje eles são seguros. Assim, eles nunca foram estudados. Agora eles estão sendo mais estudados porque eles acharam o bisfenol e outros esqueci a palavra, não é xenoestrógenos, outros disruptores endócrinos lá dentro desse potinho, que pode influenciar na parte hormonal. Então, e aí, o que acontece que todo mundo faz? Esquenta o potinho de plástico no micro-ondas. É assim, né? Facilita para chuchu, só que o que acontece? Tem toda uma liberação de toxina ali que, ingerido a longo prazo, vai dar muita alteração hormonal. Eu não tinha essas informações. Eu tive época que eu morei sozinha e que eu só tinha micro-ondas e tinha aquelas panelas de micro-ondas. Uhum. Amor, eu acho que, assim, né? Quando eu fiz meu detox de anticoncepcional, foi um detox que mexeu muito comigo. E eu ainda tenho que fazer de bisfenol porque eu ainda não fiz. Porque eu sei de bisfenol e disruptor endócrino. Porque realmente eu sei que deve ter muita alteração. Então, assim, se a gente tem algum potinho, eu não gosto que ninguém fique assim, ai meu Deus, eu vou jogar tudo fora. Não, eu gosto de equilíbrio, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, potinho de plástico não pode ter comida quente. Mas, Dani, eu esquento no potinho de plástico a comida do bebê. Para agora. Para agora. Né? Pega uma panelinha e esquenta a comida do seu bebê. Por que eu falo isso? Porque a primeira coisa que eles fazem, então, eu vou tirar do potinho, ponho no prato e coloco no micro-ondas. Não.
você está acabando com todos os nutrientes. Você está dando uma sopinha linda, maravilhosa, que você gastou pelo menos 3 horas para fazer ali, com função nenhuma, porque o micro-ondas faz isso, né? Então, assim, eu tô falando que eu já passei por isso, então eu aprendi a duras penas porque eu fiquei doente, né? Eu fui ficando sem nutriente nenhum no corpo. E aí, vai lá, põe na sua panelinha. Eu aconselho a fazer congelamento em potes de vidro, né? O congelamento, ele diminui um pouquinho a qualidade, sim, do alimento. Mas a gente precisa de facilitadores, também não dá para todo mundo ficar fazendo. Então, vamos melhorar o resto, né? Então, eu aconselho realmente a colocar dentro de um pote de vidro e vai lá, coloca numa panela. Por favor, escolhe uma panela que não seja com teflon, não seja de alumínio. Vamos escolher outra opção. Tia Dani está postando lá para vocês, mas vale a pena a gente olhar para isso. Então, assim, os plastiquinhos, quando que a gente vai usar? Quando você precisa guardar alguma coisa que já está fria na geladeira. O plástico não pode sofrer aquecimento e não pode sofrer autorresfriamento, porque ele vai liberar. E aí, a gente vai fazer propaganda. Não vou fazer propaganda. Mas existem marcas, principalmente aqui no Brasil, tem uma marca super conhecida, conhecida no mundo todo, que ela realmente tem uma busca por melhor qualidade de não soltar tantas toxinas. Mas ela também não pode esquentar nem resfriar. Tá? Então, ela tá ali. Qual é o problema das outras? Essas outras importadas de outros países, de vários outros países. Elas não têm esse controle de qualidade. Tanto é que elas saem muito baratas. Por isso que elas saem tão baratas. Que a gente compra 10 potinhos por R$10. É isso. Né? Por quê? Porque realmente ela não tem nenhum controle de qualidade. Eu esqueci o nome do material que usa, mas não é uma resina, é um outro nome. É o Homero, tá no final, mas a tia Dani não lembra. A tia Dani é muito rápida e às vezes não rola. Mas eles têm uma qualidade bem inferior. E aí eles liberam mesmo que sem esquentar ou resfriar. Então, potinho, escolham, gastem pouca quantidade. O pote de vidro precisa de cuidado? Precisa. Precisa de uma mãozinha leve. Mas escorrega também. Mas se vocês forem fazer congelamento ou colocar alguma coisa quente dentro, coloquem em potes de vidro, né? Outra coisa que vale a pena, só dar a dica, não coloca a comida encostada na tampa, porque a tampa também, às vezes, é de plástico. Isso. Né? E aí libera aqui também. Então, você tem que dar um espaço. E outra, por experiência própria, porque já explodiu um vidro. Deem esse espaço, porque a comida dilata dentro do freezer, né? E aí ela pode estourar o vidro. Já aconteceu, então tudo que eu passo. Eu passo para frente, né? Vamos pedir para as pessoas que estão chegando várias perguntas aqui. Então, bora lá. Se vocês puderem mandar aqui na caixinha, aqui nesse ponto de perguntas, que senão vai subindo os comentários e a gente perde para responder depois. Que daí eu vou passando aqui. E a gente vai, a tia Dani vai responder para nossas perguntas maravilhosas, porque é uma consciência que se a gente não tomar, especialmente com as crianças, né, Dani? Porque logo de bebezinho, como você falou, a gente já vai enchendo de toxina e eles ainda não tem esse fechamento que um adulto já tem, né? Tem isso vai ficar o resto da vida. Hormônio é base de tudo sempre. Né? O nosso corpo é removido todo o hormônio. Então, assim, a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. A gente tá aparecendo muita criança no meu consultório, no consultório de outros colegas, muita criança com problema endócrino mesmo, com puberdade precoce. Por quê? Porque é muito, 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 muito plástico também. Fora os hormônios, fora o hormônio que tem dentro da água, é muita coisa. Mas a ideia é a gente começar por onde a gente pode. Não adianta eu querer que vocês vão para um lugar afastado, vocês vivam comendo com a folha da bananeira. Não dá, não é essa a ideia. É a gente começar a melhorar e trocar aos poucos. Para quê? Para que não fique pesado financeiramente, porque pode ficar. E para que tenham noção. Para quando for comprar, não compra mais um potinho, né? Compra um potinho de vidro menor, mas vamos lá.
né? Isso, É isso saber mesmo. onde investir, Exato, né? e saber que daí a gente está fazendo um investimento um pouco mais alto, mas de uma coisa que a gente vai se livrar ali na frente e de um problema bem maior depois de ter utilizado por um período de tempo todos esses potinhos e micro-ondas e isso e produtos, vai acumulando tanto essas coisas, acho que no nosso corpo, que quando estourar isso tudo, a gente vai ter que ter um bom dinheirinho para desintoxicar esse corpo que deve estar todo e um modo que a gente, infelizmente, não sabia, porque nós estamos sendo levados, né, a essas situações. Eu vejo, como eu falo também muito das pedras de Santo Edgarda, mas quando eu vejo as minhas amigas das pedras de Santo Edgarda colocar as pedras de Santo Edgarda no copo de plástico, eu fico até um ataque. Mas não pode. Não serve você gastar um dinheiro lá naquela pedra bonita, especial, cheia de indicações preciosas, e você coloca no copo de plástico, porque não tem nenhum efeito, não vai obter o resultado que poderia ter devido a esse contraste de o que é precioso e de valor com uma coisa que é tóxico. Daí, né, uma coisa anula Esse praticamente. cafezinho que todo mundo toma no copinho, gente, eu vou levar uma chinelada de algum lugar, vai vir voando. Mas é verdade, o copinho, essa coisa de tomar copinho, no copinho de plástico, cafezinho de algum lugar, é estragar a saúde. E fora, e também tem gente que toma no copinho de isopor. Pior. Sim. Né? Então, assim, Sim. a gente precisa. O que eu quero é realmente que as pessoas comecem a ter essa noção, porque se elas não têm essa noção do miúdo, elas vão chegar e pegar uma pedra de Santa. Vão pegar uma pedra, né? E vão achar que tudo bem. Não é tão assim também, né? A gente precisa entender que tudo tem um porquê, tudo tem uma sutileza, e que para você ter cura, pinguinho por pinguinho, pedacinho por pedacinho de você que vai se consertando até o todo estar equilibrado. E assim também é a sujeira, é pedacinho por pedacinho de você que está se intoxicando até o todo tá quebrado. Né? É isso. A gente precisa ter essa noção mesmo, né? Tem horas que eu assim, eu não surto. Tipo, a gente vai em algum lugar, a gente vai comer fora, tudo bem. Não é o todo dia. A A gente gente faz faz a vista vista grossa. grossa, mas tudo bem. Se você come todo dia na rua, você vai ter que começar a reanalisar isso. Mas, por exemplo, você vai almoçar fora, você não sabe com que panela fizeram, se fizeram com uma panela de inox, se fizeram qual panela. Não, você não sabe. Mas é uma vez que você está comendo, né? Não é toda hora que você está comendo essa comida. A sua comida de todo dia, o seu todo dia tem que ser bom. Para que quando você saia, tá tudo bem, né? Porque senão, se você não tá comendo bem, quando você sai é mais um. É só mais uma. Estamos voltando em direta porque caiu a nossa primeira live. Tô avisando a Dani aqui. Vamos ver se a gente consegue voltar. Dani, voltamos. Deixa eu já te chamar. Olha aqui, deixa eu já aceitar aqui. Vamos esperar a Dani entrar agora. Gente, caiu a nossa live. Dani, caiu a nossa live. Caiu, tombou. E eu falando que nem uma doida aí, eu falei, epa, caiu, alguma coisa aconteceu. Perdemos a primeira parte da live. Ah, que pena. Mas tudo bem, a gente vai passando, depois a gente faz mais, eu gosto de falar. A gente vai continuar avisando e alertando alguns perigos que a gente tem dentro de casa. Eu só não sei, na verdade, se fui eu que travei ou foi você. Porque eu vi o pessoal entrando, mas eu continuei falando, né? Sim. Eu não sei quem que foi. Mas depois eu pergunto para a Marina. Tudo bem, vamos prosseguir. Nós estávamos falando. Eu tava no plastiquinho ainda? Não, gente, onde eu tava? Me ajuda.
Eles vão ter que mandar todas as perguntas de novo, né, Lilian? Por favor, nos mandem as perguntas aqui, que tipo, nós vamos responder, a doutora Daniela está aqui para responder tudo para a gente, nós vamos continuar aqui nossos avisos, ainda mais nesse tempo de Natal maravilhoso, que a gente está arrumando casa, arrumando as coisas, é o momento de fazer aquela limpezinha também, jogar fora aqueles que estão todos amarelados lá dentro do armário, né? Aquelas panelas toda ruim. Que nem diz o outro assim, nunca peço nada de Natal. Mas me dá um jogo de panela nova, né? É mais ou menos por aí. É um bom momento para fazer aquele drama. Eu estava falando do almoçar fora, né? Agora eu lembrei. Da gente... o comer fora não é uma coisa... Opa, que tem... O comer fora não é um problema. O problema é se você come fora todo dia. Então, se você faz o seu arroz com feijão, a sua comida de casa, a sua historinha ali toda... bem feitinha todo dia, se você sai desse padrão, tá tudo bem. Não é um grande problema, né? É sem neura, né? É que nem as pessoas vão te visitar. Se vai todo mundo todo dia na sua casa, por favor, tira o sapato, né? Mas se é uma vez ou outra, tudo bem, a gente consegue ainda limpar a casa, né? Mas sem a neura. Você ficar na sala, na cozinha, então... Você sabe que depois a pessoa sair, você dá uma passadinha e pronto. Exato. Às vezes, para você não deixar a pessoa constrangida e também não ficar constrangida de pedir para a pessoa, se você não tiver tanta intimidade ainda de falar, né? Sim. Isso daí tá super dica mesmo. Aonde a gente tem mais? Pra gente falar das panelas? Das panelas. As panelas são um grande problema, as canecas, que às vezes a gente ferve alguma coisa, aquilo ali tá tudo riscado, tá soltando, onde é que tá sumindo, continua ficando branco, era preto uma vez dentro, agora já tá... Então, assim, são panelas realmente perigosas, que se a gente observa, tem que ser eliminada mesmo, aquilo ali, porque tá causando muitos danos, né? O que acontece? A gente acredito que você também. Eu fui criada numa família que panela de alumínio era aquela coisa. Olha, essas panelas de alumínio super areadas, maravilhosas, deram um espelho, né? E quando alguém ganhava um jogo de panela de alumínio, era uma alegria só, né? O que está acontecendo agora? Eu não estou querendo causar neura. Eu sei que a gente foi criado assim. E por isso que as coisas estão piorando. A saúde está piorando, né? Se só for a panela de alumínio, é uma coisa. O problema é que são vários outros metais, várias outras coisas também. Então, vamos tentar melhorar por onde a gente pode. As panelas de alumínio, elas realmente, quando elas são riscadas, elas têm um grande problema da liberação do próprio metal, né? A gente tem que lembrar que também tem alumínio na água, que também tem alumínio em vários outros produtos de beleza, produtos de limpeza de casa, tem em medicamento. Então, a gente precisa lembrar que alumínio tem em tudo. A gente tem que tentar diminuir por onde a gente consegue. Então, conselho, vamos trocar a panela, porque é onde ferve nossa comida, ferve nossa água. Vamos tentar melhorar. Por todos os estudos que eu já vi, por tudo que eu já pesquisei, até agora, a gente achou que é possível. São algumas panelas de cerâmica de algumas marcas, tá bom? Não são todas. Algumas panelas que são revestidas em cerâmica, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que não são todas também, e a gente tem que saber se essa cerâmica não é misturada com teflon para ser antiaderente. Então, a gente precisa saber se tem PFOA, né? PFOA, que todo mundo fala. Então, precisa pesquisar isso. As panelas de teflon, infelizmente, são um veneno. Se alguém quiser se informar um pouquinho mais, tem um filme que chama Dark Waters, que ele fala exatamente dessa história do teflon. Se você assiste o filme, você não usa mais teflon. E aí, a gente tem as panelas, para uso, tem as panelas de inox. Eu vou aproveitar a live para dar aquela dica que eu nem passei ainda nos meus posts para todo mundo daqui. A panela de inox é excelente, mas ela não pode ser riscada também, então não adianta querer deixar ela brilhante que nem um espelho,
porque realmente ela não pode ser riscada, porque normalmente essas panelas, para terem condução de calor, elas têm uma camada de alumínio no meio dela. Então, né, a gente evita o máximo, embora tenha uma camada boa de inox, vai saber qual é o nível que você esfrega. Melhor não. E quando você recebe as panelas em casa, quando as panelas estão novas, elas têm uma camada de níquel. E esse níquel, que é para dar brilho, para ficar bonita, quando você recebe, você fala, nossa, que panela linda. E você precisa lavar aquilo ali, você precisa ferver essa água e trocar essa água pelo menos 3 vezes. Para você tirar essa camada de níquel, esse coating de níquel, para que não vá para dentro do seu corpo, tá? Porque níquel mexe bastante na parte mental também. Então, dica para live, né? Lavem as panelas. Exclusividade total aqui, gente. Exclusivo. Depois eu vou colocar lá nos posts, mas a live foi primeiro. Exato. E as panelas de ferro, elas são boas, principalmente para quem tem carência de ferro, né? As panelas de pedra podem ser usadas? Podem ser usadas, mas elas têm que ser curadas. E a cura de uma panela de pedra demora. Então não adianta querer esquentar, fazer as coisas rapidinho, não vai rolar. A cura de uma panela de pedra demora pelo menos uns 3 dias. Porque quando a panela de pedra esquenta, ela demora para esfriar. Então e precisa aprender a cozinhar de novo, porque a panela de pedra, assim, começou a borbulhar, você tira a panela do fogo, porque ela continua cozinhando e ela tem uma capacidade altíssima de manter aquele calor. Agora, panela de barro. A panela de barro também tem uma liberação de alumínio, tem uma liberação do silício, e aí a gente pode ter silicismo. Isso tudo tem que ser analisado se o seu corpo pode ou se não pode. Quando a gente passa alguma coisa na internet, eu tento passar o mais seguro possível para todo mundo. Excelente. Então não dá para abrir, tipo, pode. Tudo pode. Você tem que saber como é que você reage a isso tudo aí, tá? Que mais que a gente tem de panela? Ah, você falou das colheres. A gente tem a de silicone, mas há um tempo atrás, a gente tinha uma colher que todo mundo falava que era silicone. E não era. Era um material que chama Teflon. Que, inclusive, aquele é mais rígido, tal, bem baratinho também. E esse Teflon, que não é o Teflon da panela, é o Teflon da panela também. Mas ele derrete e ele é bem tóxico quando aquecido, tá? Então, esse não pode. O que pode é a de silicone. Elas são mais caras mesmo. Por quê? Porque o material é melhor. Dani, mas você tem garantia que o silicone não faz mal? Então, até agora a gente não achou um estudo que eu não achei algum estudo, e com quem eu falo, a gente não achou algum estudo de prejuízo do Teflon. Mas eu também fico alerta. A gente não dá para bobear com nada, a gente também fica alerta. De qualquer jeito, como homeopata, a gente já fez remédio homeopático de Teflon, de silicone, e aí qualquer coisa a gente faz detox, né? Inclusive é uma coisa que a gente pode testar, de fazer, para ver se tem reações, se a gente tem alguma eliminação, alguma coisa assim. Pode ser interessante para saber se tem intoxicação. As colheres de madeira. A colher de madeira, eu uso a colher de madeira aqui e uso a colher de bambu, tá? Sim. Como é que eu limpo? Eu lavo normal e uma vez por semana, por aí, meu micro-ondas serve para alguma coisa. Eu ponho ela bem molhada dentro do micro-ondas. É uma coisa que eu faço, que eu aprendi lá atrás como que higienizava a buchinha. Sabe as buchinhas de limpeza que o pessoal usa? Tem um profissional aqui no Brasil, acho que ele é médico, biólogo, alguma coisa assim, que ele ensina como higienizar todo dia a esponjinha da cozinha, que pode ser uma boa para quem tem micro-ondas. O meu micro-ondas serve para 2 coisas. Às vezes eu esquento uma comida para mim, quando eu estou com muita pressa, mas ele serve também para deixar crescer pão, que ele é um bom lugar, ou para limpar a buchinha e paninho. Então, assim, é isso mais que a gente usa, tá? Mas você coloca ela bem úmida lá dentro e põe um minutinho lá. Ajuda também na neurose para limpar essas sujeiras. É uma opção que eu tenho, mas não sei se alguém tem mais alguma outra ideia.
eu continuaria usando madeira sim e continuaria usando bambu. O bambu, ele dá uma entortadinha no micro-ondas, tá? Mas a madeira aguenta mais. Aquelas colheres de madeira aguentam mais, Uhum. tá? Ah, então, podemos continuar com a linha da Mas não vovó. compra micro-ondas para limpar o negócio, pelo amor de Não, Deus. Ó, vinagre. Vinagre pode ser uma ótima. Deixar de molho no vinagre ou na água com limão. uhum. Tem um limpa-tudo naturalzão, assim, que eu aprendi na internet. É só o pessoal ir procurar. Você deixa as cascas de limão que você descascou, pode ser o siciliano, o verde, a gente chama de limão cravo. Eu chamo de limão cravo, que é eu não sei outro nome. Do limão. Você deixa lá o limão porque a gente pode fazer desinfetante com aquilo. E aí você pode deixar de molho ali um pouquinho. Eu acho, não vejo problema nenhum. Pode ajudar, né? Mas é uma boa forma da gente higienizar também. Sem neura, mas a gente vai achando nossas formas. O que mais que a gente tem para mim? Tem pergunta, amor? Para mim não Temos ali uma aparece. pergunta, tá? Tem a pergunta já para pra gente responder. A gente então já falou quais são as panelas melhores, os copos, o utilizo do micro-ondas. Da limpeza, então, com o vinagre é uma boa opção, né? Sim, sim. Vinagre, bicarbonato, Vinagre, são bicarbonato e álcool eu acho que são produtos básicos de álcool. limpeza. Cuidado com as misturas, né? Uhum. Calma, Pra não... porque às vezes a mistura fura o pano, então a gente precisa entender direitinho. Procura na internet produtos de limpezas naturais. Tem muita opção. Tem bastante coisa mesmo. Excelente. Olha, vamos ver aqui as perguntas. A Suzana pergunta se você conhece a marca Ceraflame. Sim, as minhas panelas são da Ceraflame. Mas a minha panela de pressão é inox fundo triplo. Ninguém mexe na minha panela de pressão. A minha panela de pressão não brilha porque eu lavo a minha panela de pressão com vinagre. Só sou eu que lavo. Mas eu já sei onde tem as manchinhas dela. E realmente, infelizmente, às vezes dá uma manchinha. Mas não é sujeira, é manchinha. Então, se você deixa ela de molho no vinagre de maçã, você consegue tirar bem a sujeira mesmo. Então, às vezes, mancha um pouquinho. Mas sobre a marca Ceraflame, uma coisa que eu aprendi, elas não podem ter risco também. Qual é a qualidade dela? Por que a gente indica? Porque ela tem um esmalte resistente. Lá no fabricante, eles falam que elas não riscam nunca. Ah, não acredito. Eu sou Santo Tomé. Então, assim, eu preciso acreditar, né? Preciso ver para acreditar. Então, eu já notei que na minha aparecem sim uns risquinhos, embora eu use colher de pau, tudo mais. Mas, às vezes, pode acontecer de alguém vir e usar uma colher na hora de lavar, ou põe a panela dentro da pia e joga as colheres. Isso pode ir riscando. Dentro da minha cabeça, pelo valor que elas são, eu acho que vale a pena fazer a troca, pelo menos a cada 2 anos. Elas têm um valor, eu sei que não é o que a gente espera. A gente acha que panela tem que ser para sempre na vida. Mas, pelo custo-benefício delas, eu acho que vale a pena a gente pensar. Esperar uma promoção, achou, vai lá e troca. Sem neura, mas na hora que você começar a cismar com a panela, troca, né? Eu, por exemplo, a minha já tem 2 anos e meu objetivo agora é eu ganhar de Natal de mim mesma. Um novo jogo, entendeu? Mas assim, mas eu uso e gosto. Eu não me dei bem para cozinhar com as panelas de inox. Toda vez eu queimo muito, elas grudam na lateral e ficar limpando depois é muito ruim. A única coisa da panela, e eu falo aqui na live, já mandei até e-mail para o fabricante, que eu não gosto das panelas de cerâmica dessa marca que a gente falou, é que a frigideira gruda o ovo. E aí, por isso que eu andei postando de uma frigideira italiana, que é a Tognana, que não gruda. Ela não gruda. Aí eu vou ver se ela é boa. Ela é boa, mas ela não gruda. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Né? E o jogo pode ser uma opção também. É uma boa opção. Ó, a Ateliê Cabeça de Papel pergunta água de filtro de barro se é boa. Ela é boa dependendo da água que você põe lá dentro para filtrar. E qual é a vela que você está usando. Depende da vela que você tem também.
E depende qual é o seu problema de saúde. Por exemplo, se você está com um alumínio muito alto, você vai precisar de um filtro mais potente. Não adianta, vai precisar de um filtro mais potente. Muitas vezes, algumas doenças, alguns processos de paciente, eles precisam investir num filtro caro. Então, tem pouquíssimas marcas de filtro top de linha. Aqui em casa, a gente usa 3 filtragens. Então, a gente faz todo esse trabalho manual. Quer dizer que ficou uma água excelente? Não. Mas a última água minha vai no filtro de barro. Tá? Então, eu gosto do sabor do filtro de barro. E nela, eu uso uma vela de alta qualidade. Que aqui no Brasil tem algumas. Que é de carvão com íons com prata, tudo para poder ajudar, tá? Mas eu acho uma boa água, mas a gente tem que ver a primeira água ali, a inicial. De onde que ela vem, como é que ela tá. Se a pessoa coloca aquela que vem diretamente da rua ou da caixa de água. Não é legal, porque provavelmente você vai ter um monte de coisa. Da caixa d'água nem vai rolar, porque a caixa d'água ela tem um movimento ali, né? Mas o tamanho da rua é a mesma da caixa, então... só que a quantidade de tudo que vem dentro da água, às vezes é muito intoxicante. Tem gente que tem a via de detoxificação, Lilian, boa. Você toma água e tá tudo bem, não alterou a sua saúde. Mas não é uma realidade que eu vejo aqui no consultório, que eu vejo aqui em casa, né? Não é uma realidade. Realmente o que está acontecendo é que as pessoas estão menos e menos conseguindo eliminar a toxina. Elas estão mais e mais intoxicadas, né? E são pequenos detalhes. Foi o que eu falei, de grão em grão, a gente vai se intoxicando também. Se intoxicando. Tá? Eu pergunto porque minha mãe usa o filtro lá em casa, mas eu acho que ela pega ou diretamente da rua, ou se não for, pior ainda, da caixa de água, porque tinha uma época que tinha uma fonte de água próximo aqui, o meu irmão fazia esse trâmite de ir para frente e para trás com essa fonte, né? Que seria muito mais interessante. Sim, e muito. Não sei se estão fazendo ainda essa questão ali. E filtrar antes de colocar no filtro é conveniente? É o que eu faço aqui. Eu tenho um filtro numa saída, eu ozonizo a minha água e depois que eu ozonizo, eu coloco no filtro de barro. E depois, às vezes, eu ozonizo também para tomar. Mas é uma coisa que eu fiz, que eu fui me adaptando. É o ideal? Não. Vou aconselhar vocês a fazerem? Não. É o que eu fiz porque eu fui me adaptando. Hoje em dia, se fosse lá atrás, eu falo assim, não, vamos investir direito, porque eu tenho 3 filtros. Vamos investir num filtro pelo menos melhor? Existem filtros com ozônio, que são legais. A gente só precisa ver qualidade mesmo de filtragem, tá? Não adianta comprar um filtro muito baratinho e nem um muito caro que não faça uma filtragem excelente. A gente precisa procurar. E muitas vezes a gente precisa também de filtro de água até em chuveiro. Né? Tem alguns filtros de água de chuveiro até. Às vezes faz necessário. Tem que estar, né, cuidando de todas essas partes. Eu perguntei sobre ferver a água. Não perguntou. Mas não? Ferver a água. Bom, eu não sou química, quem é química é minha mãe. Minha mãe que é boa de explicar essas coisas. Mas o negócio é, onde você está fervendo a água? E ferver a água para beber, você pode matar algumas bactérias, algumas coisas ali, mas você não tira todos os metais, mesmo fervendo. Tá? Problemas metais, tem algumas coisas que ficam. Mas depois eu até confirmo isso com a minha mãe e posto lá para todo mundo e te marco. Porque eu vou até perguntar. Minha mãe é química, minha mãe sabe dessas coisas. Eu pergunto direitinho para ela. Algumas informações eu não tenho, eu sou sanguínea. Então eu tenho informação, eu guardo e vamos. Exato, temos que ir desocupando espaço, porque é muita coisa na minha cabeça, muita. É muita coisa. Aqui, a Ana Beatriz pergunta, e as panelas esmaltadas, o que acha? A chaleira, qual seria boa, se é de inox? Esmaltada é a de ágata, que ela está querendo dizer, será? Não sei se é esmaltada, se é aquelas pintadas, não sei se eu estou me lembrando bem, porque são objetos que eu tenho na memória um ou outro. Eu só sei das panelas de ágata. Se for esmaltada num esmalte, eu não vou saber te informar. Eu não tenho um estudo das panelas de ágata também, mas falaram que tudo bem. Isso mesmo, é de ágata, ela falou.
Ok. Mas eu vi pessoas dizendo que elas eram ok, que elas não tinham um risco de contaminação, não, tá? Eu acho que até minha mãe já tinha me falado, mas eu não coloquei no estudo porque não tem muita explicação sobre ela. Então, como é que eu posso indicar sem ter uma certeza, né? Então, é melhor não. Tá. E a chaleira, qual seria boa? Se é aquela de inox? A de inox ou a chaleira a própria de cerâmica mesmo, a Ceraflame tem. Ok. Só Ótimo. precisa tomar aquele cuidado para não bater. Para não riscar. Não, e para não bater, né? Porque ela quebra fácil. A cerâmica quebra mesmo. Não tem jeito. Produtos de silicone também são ruins? Não, isso você já respondeu, né? Eu uso o que eu falei. Até agora não temos nada dizendo que eles são prejudiciais. A gente vai saber daqui a um tempo, né? Mas eles parecem ser menos prejudiciais, sim, do que vários outros produtos que a gente usa. E tomar cuidado para não confundir silicone com o Teflon. Achar que tá levando silicone é Teflon. O Teflon é bem tóxico, tá? Bem mesmo. E é impressionante como o pessoal queima o Teflon, né? O Teflon aqui vai derreter. Sabe quando vai derretendo? Se tá derretendo, Sim. é Teflon. É Teflon, então tem que cuidar. Aqui, panela de aço. Essa daqui a gente já respondeu. Essa daqui também. Que é sempre o ateliê cabeça de papel. Panelas de aço inox são boas. Sim, são boas. Dê preferência para as panelas de fundo triplo, né? Que elas têm uma condução melhor, vai gastar menos gás também dentro da sua casa. E existem umas de aço cirúrgico, só que elas são caríssimas, tá? Mas elas são realmente excelentes, são uma boa opção, tá? E elas são mais duradouras também, né? Sim, são bem mais. Se você colocar no peso, né? Qual que você escolheria por uma questão financeira? Eu escolheria a de inox. É que eu não gostei de cozinhar com a de inox. Eu não me dei bem com elas. E aí eu acabei optando pela de cerâmica, que eu me dei bem, tá? Outra opção que também eu não coloquei nas postagens, não coloquei em algumas postagens, a de vidro. As de vidro são também uma opção, tá? Só que elas queimam comida. E aí acaba ficando... tem que ficar esperto com ela tem que desligar antes e tudo mais. Também tem um cozimento um pouco mais leve, digamos assim, que até um cozimento mais lento. Sim, por exemplo, eu não faria um caldo de ossos numa panela de vidro. Não. Tá? Não faria, até porque se aquilo ali grudar naquelas paredes da panela de vidro, você vai chorar. Então eu aconselho a fazer mesmo na de inox, tá? Olha aqui, a Berique Vettorello, armazenar comida na geladeira em panela, pode? Cabe. Assim, ó, vamos lá. Às vezes já aconteceu aqui em casa porque eu esquento na panela. Então, às vezes, por exemplo, eu faço arroz na hora do almoço e aí se eu vou usar de noite, as minhas panelas são pequenininhas, tem uma que é pequenininha, eu coloco dentro da geladeira. Eu tenho uma coisa que fecha direitinho a panela, então fica como se fosse um pote. Tudo bem. Mas essa coisa de tipo, todo dia se couber dentro da sua geladeira, ok, cada um com seu costume, né? Eu prefiro colocar em potes de vidro separado, eu sou assim. Mas eu não vejo um problema, Mas sempre coloque higienizado, dá uma olhada se tá tudo bem. É meio complicado, né? A gente saber como é que dá, como é que não dá. Não posso criticar costumes, mas prefiro potinhos. Melhor, que daí você coloca rapidinho, de repente não é nem muita quantidade, né? Põe aquela panelona na geladeira. Copo de cobre é aconselhável? A Silvânia tá perguntando. Nem sempre, depende do paciente, depende da pessoa. Tem pessoas que têm cobre baixo, e aí você vai ter que saber isso com exame de sangue. Mas os copos de cobre podem ser usados sim, e eles ajudam também a puxar o cobre para o corpo, né? É possível usar até panela de cobre, mas a gente tem que ver que tipo, se não está misturado com algum outro metal. Então, por isso que a gente não indica. Se a gente não tem certeza de um para indicar, é melhor não indicar para ninguém ficar procurando, porque senão compra errado depois, né? Mas eu fui através da indicação.
Mas o copo de cobre é possível sim. Garrafinha de água, ó, vou mostrar. Eu tenho esta aqui no consultório. Por quê? Porque eu sou estabanada. Só que essa água, todo dia eu lavo e todo dia eu troco. Então eu não fico tomando uma água de uma semana, né? Não fico tomando uma água, vai enchendo. Não, tem que ser lavado, tirado, para não ter o risco. E assim, eu só uso água a temperatura ambiente. É o ideal? Não, não é o ideal, mas eu sou estabanada. E garrafa de vidro aqui já quebrou 3 vezes no meu consultório. E eu já me machuquei. Então eu parei com isso. Agora, uma excelente opção, vocês viram que é 2 litros, né, que eu tenho que tomar por dia. Mas uma excelente opção é a garrafinha de inox. Só que tem que tomar cuidado, se não tem aquele coating de níquel, precisa fazer toda aquela coisa de limpar e ter certeza que é inox, que é aço inox. Porque muitas vezes as pessoas acham que compram de inox, por fora ela tem uma coisa de inox e dentro ela é alumínio. Então, se for muito baratinha, corre, porque não é real, tá? Não é real. Garrafinha de inox. Isso é muito importante até mesmo porque essas garrafinhas de plástico com água que a gente toma pela rua ou deixa no carro 5 dias depois vai tomar aquele resto. Péssimo. É um veneno. É um veneno, é um veneno. Se for tomar água de garrafão, uma boa ideia. Água de garrafão tem que ser uma água que você saiba que é uma mina mais próxima de você e que você saiba que foi engarrafada há pouco tempo. Não usa água de garrafão, água mineral de garrafão, com data de validade muito antiga. Tá? Não usa, porque ela ficou no sol, aqueceu, uma meleca. Ó, cubinhos, vamos ver aqui as perguntas. Cubinhos de couve congelados em forminha de plástico. Eu coloco foi o que eu falei, são trocas, né? Eu acho uma boa congelar, gosto da ideia, até para a gente reforçar algum alimento, mas eu uso a forma de silicone. Forma de silicone. Até que é muito mais fácil para tirar. Então, assim, normalmente eu congelo, solto, e aí eu coloco dentro de algum outro pote. Tem um saquinho de congelar, que é livre de bisfenol, mas eu também não gosto, mas eu normalmente ponho dentro de um pote para poder congelar. Tá? Congelar, excelente. Agora, se você não tem outra opção, deixa dentro da forminha. Usa as forminhas como processo. Eu acho mais seguro. Pelo menos até agora. Mas se eu descobrir, eu juro que eu conto para todo mundo que esse silicone faz mal. Até agora a gente não sabe. Exato. Aqui tinham perguntado, a Paula perguntou para criança na escola, é melhor a garrafa BPA Free ou a de alumínio? Então, eu acho a de alumínio melhor, tá? Eu acho a de alumínio melhor. É muito cara. Tá? Uma garrafinha custa em média R$300. Eu já vi em promoção 250. É cara. Então, assim, se você vai mandar água do seu filho, então você manda, pode ser no BPA Free, vai ter que gastar uma graninha, mas não manda água gelada. Não põe água gelada, vai ter que ser água a temperatura ambiente, tá? O que é excelente, porque o nosso estômago é quentinho, né? Toda vez que a gente manda dentro uma água gelada, já desestabiliza tudo ali. Então, é interessante. Que o pessoal faz muita... Não, mandar água gelada, refresca, tudo bem. Nem é esse o problema. Muitas pessoas pegam a garrafa e colocam dentro do freezer para mandar água quase congelada, para poder ficar mais fresca. E aí, isso acontece muito. Eu vejo muitas mães fazendo isso. Então eu aconselho a não fazer. Claro que o gelado não, mas já fica a dica de que nosso estômago gosta de coisas pequenininhas, né? Sim. Tá? A Verique pergunta sobre a chaleira elétrica, se é prejudicial. Eu não sei do que ela é feita. Se ela me contar do que ela é feita, eu desconheço, eu não uso chaleira, assim, elétrica. Eu desconheço. Realmente não sei. Eu não uso muita coisa elétrica assim, não. Eu tenho uma máquina de fazer café que eu não uso mais também porque tem alumínio. Mas ela tá lá. Essa eu não me desfiz ainda. Mas tem alumínio nas cápsulas, né? Então eu não uso. Uma coisa que eu vou deixar muita gente triste, que vai todo mundo arrancar os cabelos, é a air fryer.
toda feita de plástico e ainda com a cestinha de teflon. É ruim. Zero. É zero, é péssimo, Então, é péssimo. tem gente que cozinha que nem tipo micro-ondas, sempre na air fry, então tem que ter uma atenção especial, né? De usar com parcimônia, tipo, de vez em quando que você, tipo, fecha o olho porque tá correndo rapidinho, você faz alguma coisa, mas que você faça o uso diariamente Pra mim vem mães que falam né? assim, ela só come batatinha na air fryer, porque fica sequinha. Aí eu faço tudo, todas as comidas, os legumes eu faço na air fryer. Eu falo, que eu falo agora, eu falo mais tarde, porque é problemático, né? A air fryer tem o teflon e ainda aquele vapor fechado naquele plástico todo. Eu fico doidinha. Eu tô pesquisando, mas eu não sei do que ela é feita. Eu queria pegar na mão o produto, sem antes pedir e gastar o dinheiro para ter certeza se é bom ou se não é. Mas eu vi uma que é dizem que ela é de cerâmica. Tô atrás, entendeu? Não sei, não posso garantir, não sei. Eu ainda tô tentando ver se eu acho uma loja que tenha, porque é só online que a gente acha. Então A eu não Vera já consigo. colocou a mão na cabeça. Tem muitas mães É e mulheres, péssimo. todo mundo com a mão na cabeça. É Gente, péssimo, porque a air fryer é um facilitador como micro-ondas, né? Realmente é difícil. Alguém me mandou lá atrás que alguma coisa era de alumínio. Eu acho. Garrafinha. a Garrafinha de garrafinha. água. Não, usa a BPA Free. Se você não consegue Sim. comprar de inox, usa a BPA Free, tá? Porque não vai dar para mandar uma garrafinha de ai, meu Deus, de vidro para criança na escola. Não vai rolar, né? Lá, todo mundo ficando triste, sanduicheira de teflon. Gente, pode ficar triste, porque é triste. É muito triste. É triste. O Natal aí, vocês já sabem, para o Natal vai ter um outro tipo de presente esse ano, vai ser todos modificados. Produtos seguros para a saúde, né? Mas é o que a gente acaba pensando mesmo, né? A Adri falou de uma coisa que é interessante. A gente tem que tomar cuidado com a glicação dos alimentos. A air fryer faz glicação sempre, tá? Toda vez que a gente dá aquela tostadinha, dá aquela morenadinha aquela parte gostosa mesmo que a gente gosta de comer da batata assada, do franguinho que tá moreninho. Então, ali tem glicação, tem um produto que libera que é a acrilamida. A acrilamida é um veneno, tá? É um veneno que é equivalente a uma resina. E tem acrilamida dentro dos potinhos também, dos potinhos de plástico. Esses potinhos mais baratinhos também cria acrilamida, tá? Então, se você esquenta lá, você também ingere acrilamida. Tudo isso tem que ser pensado, gente. Eu não quero neurose. Mas eu quero que, assim, quando a gente vai comprar um novo, porque quando estragou, a gente opta pelo melhor, em vez de optar pelo mais baratinho. Comprar um do bom, em vez de comprar 10 do ruim. A acrilamida é cancerígena. Sim, meu amor, é cancerígena. Infelizmente, a gente precisa ficar esperto. Espera que eu não consigo. Uma marinada ácida ajuda a diminuir esse processo. Mas não pode glicar de novo. Não pode amorenar. Tá? Não pode. Tá? E a outra coisa. Tudo que você coloca muito, por exemplo, na cerâmica, né? Tudo que você coloca muito ácido, também ele tem um desgaste do produto. Desgaste do produto. E o teflon ama ser desgastado. Gente, ele tá dentro do nosso corpo, tá de todo mundo, tá? Tá de todo mundo. O Lilian tem uma pergunta para você que eu gosto, eu adoro quando você e a Bianca explicam isso, da água gelada. Água gelada porque o nosso estômago é quente, os nossos interiores são todos quentes, do que a gente toma aquele copão de água gelada, chega dentro daquele ambiente quente, tem um choque térmico ali dentro, aí depois a gente tem dor de estômago, tem
dor de barriga, intestino, você fica com uma série de mal-estar, mas não se lembra que é daquele copão de água, sorvete e várias outras coisas. Então não é que não tem que tomar, mas de repente antes sempre de entrar com esse copão de água gelada ou sorvete, consumir alguma coisa em temperatura ambiente ou mesmo quentinha, um chá, alguma coisa assim que vai aquecer, vai assim preparar o estômago para receber essa bomba fria depois, para não sofrer esse choque térmico. Então é bem interessante esse processo do momento que a gente começa a se observar também. Eu, por exemplo, uma vez tomei um sorvete, e aqui tem muito, mas eu nunca me toquei que era um sorvete que me fazia estar mal depois. E depois eu comecei a fazer, não que eu não tomo mais sorvete, tomo sorvete quando é verão, né? A gente tem poucos meses. Mas eu sempre procuro tomar um chá, tomar uma água em temperatura ambiente, depois eu tomo o meu sorvete, mas com o estômago que já estava avisado que ele ia receber essa bomba fria aí para ele ter que trabalhar nela. Então, exato, e auxiliar ele a processar essas coisas boas que tem, que a gente pode aproveitar com certo cuidado e observação sem pânico, que nem a Dani está nos auxiliando, nos ajudando a fazer essas mudanças aos poucos, né, vendo, até mesmo instintivamente, muita coisa a gente consegue ver, que se a gente sabe que aquela garrafinha de plástico está parada lá no carro há dias, não vamos beber aquela água e muito menos dar para nossas crianças. Pelo amor de Deus. Não dá. Aquela comida que ficou muitos dias também no potão de plástico, a gente vai, põe no micro-ondas, esquenta, você pega aquela comida, não dá. E são coisas que muitas vezes a gente pode já até ter feito ou ter visto inconsciente e acha que está tudo bem e vamos consumindo só com o resultado disso aí futuramente, né, Dani? Sim. Você que tem tantos pacientes que vê tantas pessoas em situações difíceis, podem ser evitadas. Então, isso aqui é uma prevenção, é um momento, um diálogo que a gente está trazendo esse alerta, né, para a família aqui nesse momento de fim de ano. O que eu brinco sempre é que o meu trabalho é na reação adversa. Eu estou sempre na reação adversa, né? Então, com a parte do detox homeopático, porque assim, quando a gente fala só da homeopatia, eu não estou tratando a reação adversa, eu estou olhando para o paciente, né? Mas quando eu coloco a homeopatia lá no HDT, no Human Chemistry, eu estou atrás da reação adversa para descobrir se aquilo é realmente o paciente ou se é uma reação adversa. Então, aonde eu mais leio é bula de remédio ou, né, as bulas secretas, aquelas que a gente não recebe no encarte, né? As bulas grandes, eu vou atrás disso. Né? Eu vou atrás de como ela é feita, de qual a bioquímica que tem ali. Então, por quê? Para saber como é que isso funciona no organismo. Aqui a gente está dando dica. A decisão é de cada um, né? Ninguém vai ali na sua casa puxar a sua orelha e falar assim, eu não vou comer na sua casa. Se vocês me chamarem para comer na casa de vocês, eu vou comer. Porque eu sou facinha, eu sou uma pessoa que aceita todos os convites. Me convidou para ir comer, estou indo. Estou indo. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto na obrigação, porque nem todo mundo vai buscar a homeopatia para se tratar, nem todo mundo tem a condição disso, ou também está afim deste processo. Mas se você já começar a mudar pequenos detalhes da sua vida, a sua saúde também vai agradecer. A sua idade também vai agradecer, as suas juntas também vão agradecer, a sua vista vai agradecer, né? Tudo isso vai fazer um pouquinho de diferença. E são coisas simples, são coisas que eu fui aprendendo e não me custa passar. Não é uma coisa que vai me gastar passar, né? Tem coisas que eu não consigo passar um tratamento online, né? Sem um atendimento. Mas esse tipo de dica é dica para ajudar as pessoas. Por quê? Porque somos todos... A gente tá ligado. Essa é a intenção. E se todo mundo entende isso, porque assim, vamos pensar. Se eu compro Teflon, meu vizinho compra Teflon, todo mundo compra Teflon, eu pergunto para onde vai esse Teflon lá na frente? O que vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos? O que eles vão fazer com esse Teflon? Porque uma hora vai saturar. Né? E aí você fala assim, mas lá na frente eles vêm. Ou não, porque talvez não exista saúde ali para ver. Né? Não exista vida para ver, todo mundo muito doente. Então a gente precisa começar a pensar que às vezes a facilidade demais pode ser
a derrota lá na frente. E a natureza, ela é sábia. A natureza é sábia. Ela traz opção para a gente também. A gente pode ter qualidade de vida e usar da natureza o que ela nos oferece também. A gente não precisa ser um ermitão. Não precisa. A gente pode realmente viver o mundo de hoje. A gente vai ter que aceitar esse 5G, vai ter que aceitar um monte de coisa. Mas a gente pode usar alguns detalhes de falar assim, nossa, contamina menos, faz menos mal para mim, para o meu vizinho, para a vida, para o mundo, né? E se não tem procura e as pessoas aprendem, eles param de fabricar. Eles vão procurar outra coisa que também dê lucro, mas eles param de fabricar, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas estão perdendo essa ligação com a natureza. Eu não sei se você sente isso na sua prática aí, Lilian. Quando eu falo, às vezes, eu passei essa semana para uma mãe de paciente, ela estava com a perna inchadíssima, com o pé inchado, e aí o médico falou, olha, vai ter que engessar. Eu falei, não precisa engessar. Passei o homeopático, deu uma melhorada, tal, mas ela não sabe de onde veio. Aí o médico falou assim, é artrite reumatoide, vamos tomar isso aqui. Aí eu falei, não é assim, aqui anda a carroça aqui. E aí eu falei, ó, faz um emplastro de arruda. Aí eu falei, dorme com arruda no pé, embrulha o pé aí, dorme com arruda no pé. O pé desinchou. Né? Só para quem não sabe, eu uso muito a arruda como um medicamento homeopático, que é a Ruta graveolensis, né? Mas a arruda é um grande inflamatório para juntas, né? Então, assim, eu falo para juntas porque é o meu jeito de falar, mas para todas as. Para tudo que dá muita dor, dá inchaço, a gente usa muita ruta. Então, assim, e melhorou. E aí, então, assim, nossa, Dani, você sabe muito. Eu falei, não, gente, eu tô tentando ainda me conectar com a natureza. E a gente tem que estimular isso nas crianças, a gente tem que estimular isso nas pessoas. Opção na própria natureza. Né? A gente precisa disso. Precisamos, né? Porque a gente está se desconectando de toda a criação. A gente está virando um monte de coisa industrializada. A criação realmente, né? Foi tudo feito pra gente. Foi tudo feito pra gente. Oportunidades assim incríveis. Aqui na Itália eles usam muito a ruta. Uhum. Eu tenho no pé. E Santo Hildegard indica para problemas de estômago, acidez, falta de digestão. Então, você comeu um pouco o estômago pesado, uma folhinha daquela ali mastigar, resolveu. Eu fiz o que logo que eu comecei a estudar, porque eu comecei a ficar assim, mas meu Deus, eu experimentar algumas coisas. Meu marido fica até apavorado, falou, meu Deus, ela está experimentando isso de novo. Alguma outra indicação, né, que é fora da nossa farmácia tradicional, é fora daqueles pastilhinhos, das coisas. Aí é estranho que a gente comece a provar, mas quando a gente vê o resultado, olha isso daí, a pessoa desinchar uma perna, uma junta, né, que você falou ali, um tornozelo, que seja. Ele é um grande anti-inflamatório, né? A arruda é um grande anti-inflamatório também. Então, para chá, tudo mais. Eu, assim, particularmente, eu gosto? Não, eu não gosto nem do cheiro. Tem gente que adora, eu não gosto do cheiro. Mas se meu pé estiver inchado, eu vou usar. E se eu tiver com dor de estômago, tomarei também. Né? Excelente. Porque, por exemplo, uma coisa que é excelente, folha de manjericão é excelente para remover flúor do corpo. Olha só. Entendeu? E você pode ferver, você pode ajudar e pôr dentro da sua água, também ajuda a remover o flúor. Então, assim, são pequenas coisas que podem te ajudar, pequenos detalhes. Mas como que você vai saber isso? Você tem que começar a procurar, você tem que começar a questionar. E é esse o objetivo. Eu quero que todo mundo fique assim, deixa eu ver se é bom, deixa eu ler esse rótulo. Leiam o rótulo. Maquiagem é uma coisa que, assim, eu não uso, eu uso filtro agora. Às vezes eu uso uma maquiagem porque, tadinho, precisam me ver. Mas eu raramente uso, eu não uso para trabalhar, porque tem muito chumbo na maquiagem. Muito chumbo, né? E aí, você não sabe, aí você vai usando mais e mais, e essas meninas que usam o dia inteiro chumbo, eu falo, gente, não pode? Né? E estão cansadas. Chumbo deixa a gente cansada. O acúmulo de chumbo dá a sensação de cansaço, de peso nas pernas. Né?
Então, fora outras coisas, né, que tem na contaminação de chumbo, mas é um dos sintomas. Você tá muito cansada? Usa muita maquiagem? Tira. Aí, viu? Começa a tirar. Perguntar assim, detergente é bom usar? Leia o detergente. Uma boa opção é o sabão de coco. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas depende do sabão de coco também. Você vai ter que ver como que ele é feito, tá? Preciso olhar isso. E agora? Perguntar assim, mesmo as veganas, Dani. Eu não sei o que veganas, gente. O que eu tava falando? De maquiagem, porque tem umas linhas verdes então. agora de maquiagem, que é bem leve, os produtos são feitos com os produtos bem naturais, mesmo com poucos ingredientes. Aqui na Itália é bem acessível essas marcas, no Brasil eu sei que é um pouco mais caro, mas tem também essa marca verde, que é justamente... É isso, Tati? É sobre as maquiagens? Acho que é isso mesmo. Eu vou ser sincera, eu nunca parei para ler. Mas eu duvido que não tenha alguma coisa ali. Porque, assim, o vegano, a gente tem que entender que, assim, não tem nada de origem animal. Certo? Ou não é testado em animal. Mas não quer dizer que não pode ter metal. Né? Titânio é um grande conservante, é também muito usado. Tem que ver se não tem titânio, tem que ver se realmente não tem alumínio também, e se não tem chumbo. Porque faz mal, tem uma quantidade menor, mas para poder segurar, tem que olhar. Dani, você nunca vai usar maquiagem? Não, gente. Se eu for numa festa, vocês vão me ver maquiada. Mas eu não uso no todo dia. Não vou usar. Porque vocês vão me ver com a cara lavada mesmo, com as minhas manchas do jeito que sempre, tá? Eu realmente não conheço, eu não uso muito. Eu às vezes, tá feia, mas às vezes eu uso esmalte sim. Não é toda hora, mas tem vezes que eu preciso por uma questão mental. E aí, foi o que eu falei, equilíbrio, né? Eu às vezes preciso para me cuidar, porque às vezes eu tô tão cansada, eu não tenho nada que eu me arrumei. Aí eu vou lá e faço minha unha, tá? Porque é uma coisa minha. Agora, a gente precisa entender, quantas vezes você pinta, quantas vezes você tira, você deixa a sua unha respirar, o pessoal da unha postiça vai me bater, né? Porque todo mundo usa. Mas é porque tem menos contato. Mas ali é uma resina também. É um monte de coisa. Que fica por baixo, meu Deus do céu. Eu não vou dizer que eu não usei um negócio assim pra deixar a unha boa, né? Pra ficar bonita. Acabou com a minha unha. Eu fiquei meses com a unha desfazendo, coitadinha da unha. Mas assim, existem opções de esmalte menos tóxicos. Eu não lembro a marca agora, mas é uma que tem 5 menos tóxicos. É esse que eu uso. Gente, eu não vou lembrar o nome, não adianta. Mas é isso. Amor, deixa eu só falar. A minha bateria tá acabando. Tá acabando. Então, mas a gente vai, na hora que ela fala assim, tá acabando, aí eu te aviso, tá? Tá. Tinta para cabelo. Uma opção é a Rena, tá? A Rena. Só precisa ver qual rena é. Não são todas as renas. Tem umas renas que são ricas em chumbo, tá? Infelizmente. Tem uma marca que eu não lembro o nome, porque eu não uso, mas é essa opção aí, tá? Aqui, vamos pegar uma da Marina aqui. Dani, você aconselha limpar a compra antes de guardar? Você chega no supermercado com um monte de compra? Então, eu organizo tudo porque eu não confio nem nos orgânicos. Então, eu organizo as coisas, tá? Nós também. Eu acho que é o ideal, tá lá na rua, né? A gente limpar. Foi o que eu falei, eu não gosto de neura. Não gosto de neura. Mas eu já ponho para ozonizar porque fica mais fácil para usar. Porque se eu tiver aqui na hora, na pressa, ozonizar, eu não vou conseguir ozonizar. Então eu ponho todos lá e vou ozonizando, principalmente legumes e frutas, né? Eu já deixo tudo pronto. Eu acho que vale a pena. O meu ozonizador é um ozonizador chinesinho, não é um ozonizador bambambam. Ele é suficiente para fazer a limpeza de alimento e dar uma ozonizada na água, melhorar a qualidade. Nada de fazer tratamento, nada disso. É só realmente um ozonizador caseiro mesmo, tá?
Isso, era o da Vult, é esse mesmo, e a Renasúria, esse mesmo. Só que eu sei que a Renasúria preta, ela tem um pouco de chumbo, tá? Eu também sei disso. Isabel pergunta, a gente tem outras perguntas ali, a gente depois eu pedi para vocês mandarem para a Dani na caixinha dela, ou aqui na caixinha, que depois eu passo para ela, porque Isso. nós não vamos conseguir responder todas, né, Dani? Mas assim, foi maravilhoso, o encontro tá lindo, tá muitos, Eu tô inúmeros adorando. desafios. Parece que eu tô conversando, Tá, só falta o café pra nós, Lilian. Só só falta o café. falta outra coisa, Então, só um falta o chazinho, chá. vai, pro horário, né? É que eu adoro um café. Eu tenho que dizer que eu adoro um café. Mas eu Então, tá faço café, ótimo. eu faço café um pouquinho, prometo para você. Eu só tomo um horário, não pode tomar muito não. A Renasúria, Tá. ela é uma boa opção, mas tem que ler. Engraçado, algumas vêm dizendo que ela tem chumbo, outras não. É isso que é interessante, tá? Então tem que ver A Isabel, realmente. a Isabel pergunta se os coentros purificam mesmo a água. Coentro. Sim, ele tem uma, assim, você pode colocar o coentro tem uma capacidade de remover, ajudar a remover metais pesados, não quer dizer que ele faz com competência isso 100%, mas é um apoiador. Só que você precisa saber se o seu coentro é orgânico mesmo. Quem te garante, né? Mas a gente precisa lembrar que é agrotóxico. O pessoal joga, sim, agrotóxico em todas as ervas. Se é uma erva que você planta num lugar afastado, que não tem toxina, né? Não tem agrotóxico, tudo bem. Eu acho que vale a pena colocar, sim, o coentro para vocês, tá? Excelente, aí. Mais uma dica boa, lembrando sempre que tem que ser um produto orgânico de referência, com referência, né, Dani? Ou mesmo que Todo mundo fala assim, nossa, a Dani deixou a gente muito triste. Gente, eu não acredito que a gente tem um orgânico real no mundo. Mais, porque o solo está muito contaminado, às vezes a semente. Então, eu não acho que a gente tem um orgânico, mas a gente pode ter com menos toxinas, vamos pensar assim, né? Isso. Até mesmo as chuvas ácidas, não? Então elas passam ali na Sim. planta, se depositam e infelizmente a gente Na hora que tenta faz todo o processo, né, de chuva, não vai escolher a sua terra não, a sua terra sim, depende de onde foi. Não vai, infelizmente não vai. É a realidade. Então a gente. Aqui no Enquanto a gente está aqui para falar a verdade, né? Então vamos Sim, falar. exatamente. Então, a gente tem que tentar amenizar dentro do possível, fazer a nossa parte do melhor modo possível, conforme a gente puder, para defender, né, o máximo nossa saúde, a saúde da nossa família, porque a gente quer envelhecer com saúde. Como diz Santo Edgar, a gente tem que morrer de velho, não de doença, ou disso, daquilo. Então, todos vamos morrer, mas pelo menos que a gente que seja de velhice, e uma velhice tranquila. Super concordo. Eu acho que é assim, morra velho com vida, né? Não morra velho sem viver. A gente precisa ter essa consciência. Eu quero estar velhinha viva. Não, vamos embora antes, porque tá trabalho, né? Mas é isso. Tá? Vamos ser realistas, né? É muito ruim a gente ficar amarrado, né? Sem ter qualidade de vida. É muito ruim mesmo. Vamos lá. Como eu ozonizo? Gente, na verdade, o meu ozonizador é um ozonizador só para limpeza. O que acontece é que eu, às vezes, ozonizo para tomar. Não tomo toda hora água ozonizada, não. Eu não gosto do cheiro. A gente toma de vez em quando às vezes eu tô vai deixar na mão. Acho que a gente precisa desligar, mas... Para salvar essa parte. Vamos salvar, por favor. Vamos salvar. Vamos marcar outra live, que está muito bom. Uma exclusiva para o pessoal aqui do clube, que venham para você poder, porque muitas coisas a gente não pode falar mesmo aqui, né? Porque você vê, derruba um live, perde live, acontecem essas coisas muito estranhas, falar algumas coisas, né? Então a gente tem que falar algumas coisas no particular. Mas nós vamos combinar e muito obrigada, só posso agradecer, graças. Eu que agradeço, eu adorei. Foi muito bom a participação de todo mundo também. E vamos ajudar a mudar a mentalidade. Esse é meu objetivo. Eu quero que as pessoas realmente descubram saúde, que se sintam melhores. E é isso. Vamos que vamos. É isso.
Vamos que Lilian, vamos. obrigada. Obrigada, Excelente obrigada a final todos que estiveram de noite aí para você. Muito obrigada, bom fim de domingo aí para o Brasil e boa noite aqui para a Itália. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Dani.